Olá pessoal, esse efeito que vocês viram aí na introdução, ele foi feito com o recurso Softbody, que pode ser facilmente usado aqui junto à área de trabalho. Vamos ver como é que a gente chega nesse resultado. Vamos adicionar na área, com Shift A, uma mesh do tipo Plane. Vamos olhá-la pela parte de cima, clicando aqui no eixo Z. Vamos agora configurar essa mesh para se transformar numa estrutura metálica, como nós vimos aí no tutorial. Então nós vamos vir aqui em Edit Mode, vamos ativar a opção de trabalhar com faces, clicando aqui em cima, e vamos usar o I para clicar o botão direito e nós abrimos a ferramenta chamada Inset Face. Com a configuração aqui aberta, vamos usar a opção individual selecionada e vamos encostar o cursor nesse deslizador aqui chamado Thickness, que é a espessura. Pressionando o botão esquerdo, vamos arrastá-lo para a direita até termos um valor em torno de 0,09. Vamos fechar. Vejam que eu tenho a face central selecionada. Vamos usar a tecla X e vamos apagar essa face. E vamos agora encostar o cursor no gizmo, que é essa bússola orientadora, arrastar para ter uma visão de perspectiva. Ativando o objeto com a letra A, nós vamos alongar essa face ou moldura, fazendo com que ela fique num formato tridimensional. É Z, pressionando o botão esquerdo. Vamos então mudar nossa visão para a visão frontal ortográfica, clicando no pontinho verde. Estamos vendo o objeto de frente, vamos aproximar. Veja que ele está um pouquinho acima aqui dessa linha vermelha. Nós então iremos ativar aqui o transformador de movimento, clicando nessa opção chamada Move. E aqui agora eu vou selecionar toda a forma, clicando na tecla A, e vou selecionar a setinha azul, pressionar o botão esquerdo e vou trazer essa forma para que esse ponto aí que é o cursor 3D e o ponto de origem fique bem no centro dessa estrutura. Então, está vendo que ele está alinhado aqui. Eu vou agora usar novamente a bússola para poder fazer a visão tridimensional. Eu vou usar o scroll para afastar um pouquinho. Eu preciso agora criar uma cópia dessa estrutura. Para isso eu vou com ela selecionada, usar o Shift D. Veja que eu criei a cópia. Posso usar o botão direito aqui para fazer com que ela volte à posição inicial da original. E ela estando selecionada, eu vou usar o RX90. Eu rotaciono a cópia em 90 graus pelo eixo X. Ela ainda está ativa. Eu vou fazer uma cópia dela mesmo. Vou usar novamente o Shift D. Veja que eu movimento, eu tenho outra cópia. Vou usar o ESC ou o botão direito. A cópia volta à posição da original anterior. Vou usar o RZ90. Enter. E aqui eu faço uma estrutura bem interessante para o efeito que eu preciso. Voltando ao Object Mode, tenho aí como se fosse uma gaiola. Eu vou aumentar aqui com S de escala. Deixar ela aqui nesse tamanho que é suficiente. E nós vamos aplicar a essa forma um efeito físico, vindo aqui no editor de propriedades, que vai ser o efeito físico do tipo Collision. Então vamos buscar aqui a opção Collision. Vão surgir algumas configurações aqui, eu quero que vocês rolem essa caixa. Em Softbody and Cloth, eu queria que vocês fizessem a configuração conforme está aqui. O Damping em 0.1, o Thickness em 0.02 e o Einer em 0.2. O Friction vocês vão manter em 5. Com essas modificações feitas no efeito Collision para a estrutura, nós vamos voltar a nossa atenção aqui para a timeline. Eu estou utilizando aqui, se eu der animação, uma animação inicial para trabalharmos com 250 frames, aproximadamente 10 segundos. Eu não vou precisar disso tudo aqui para o efeito. Então aqui, onde eu tenho o End, eu vou mudar esse valor para 40 frames apenas, e vou dar o Enter. Com isso eu diminuo a linha de animação e a agulha ela vai trabalhar em apenas 40 frames. Com isso, eu tenho menos tempo aí no efeito, mas é necessário para o que nós precisamos. Vamos então criar o nosso objeto, que vai ser a bexiga que inflará para fazer o efeito que nós vimos na introdução. Com o cursor na área, Shift A, vamos usar uma mesh, podemos usar a UV Sphere. UV Sphere acionada, nós vamos selecioná-la e vamos usar o botão direito para aplicar o recurso Shade Smooth. Com isso a gente alisa a superfície dela. Para ela nós vamos aplicar um efeito físico diferenciado. Vamos voltar aqui na guia de física e dessa vez vamos utilizar o Softbody. Softbody é o efeito de corpos suaves. Para surgir aqui as configurações, se nós dermos uma animação básica aqui, vocês vão ver essa esfera pendulando inicialmente, porque
ela já tem uma configuração já pré-definida aqui no processo. Nós vamos alterar para criar esse efeito que nós vimos aí na introdução. O primeiro passo vai ser nós eliminarmos aqui essa ativação do Go. Nesse processo, quando eu der a animação, essa esfera ela vai cair até um certo ponto que ela começa a colidir com esse objeto aqui, Collision, e começa a criar um efeito diferenciado daquele que nós vimos no início, que foi aquele balanceamento. Pronto, para eu tirar esse efeito, eu vou voltar aqui a nossa animação ao frame 0. Essa primeira passada do efeito sempre é mais lenta. Quando ela volta para a segunda passada, o efeito já se torna mais rápido durante o processo. Então, o que eu preciso aqui é voltar na configuração do softbody e buscar a configuração chamada Field Weights. Então, eu vou abrir essa configuração, eu vou arrastar, porém Gravity, que é a gravidade, eu vou mudar esse valor para o valor 0. Vou dar um Enter. Se eu der animação, vocês vão ver o objeto totalmente estático, não tem pendulagem nenhuma, porque eu tirei a gravidade aqui do efeito. Vou botar aqui na área um outro objeto, que será o objeto impulsionador para o efeito da bexiga. Então, com o cursor na área, eu vou usar o Shift A e adicionar um Force Field, que é um objeto campo de força, do tipo Force, que é objeto de força. Surgiu algumas linhas aqui. Se vocês olharem agora, quando eu der a animação, esse objeto começa a ter uma influência aqui na forma. Porém, eu vou alterar alguns parâmetros de força desse objeto. Então, com ele selecionado, eu vou entrar no efeito físico. Nota que eu tenho aqui o nome Field, vai surgir aqui também na outline, tá vendo? E aqui, a forma que eu estou utilizando desse efeito aí de força é a forma Point. A força aqui que eu estou aplicando é uma força extraente de 1. Eu vou mudar essa força aqui para o valor 20. E em Flow, que é o fluxo, eu vou deixá-lo no valor 10. Se eu der animação, veja que o objeto infla, chega até um ponto que ele começa a fazer um tipo de atrito com aquele objeto colisão. E isso demora um pouco, porque ele está fazendo um pré-cálculo para chegar no resultado final. Eu não vou aqui aguardar por enquanto, apenas vou configurar para que vocês façam depois o procedimento de forma que tenha um pouco mais de tempo para o resultado. O passo agora é eu selecionar a esfera e vocês vão notar que essa esfera tem aqui na opção Edge, eu vou abrir, ela está com essa opção aqui ativa. Vejam que eu tenho uma configuração chamada Pull, que é Push, e Push, que é empurrar. Em Pull, nós vamos mudar essa configuração dela de 0.5 para 0.2, a ocasionar que ela vai encher muito mais do que antes. Temos aí um efeito que vai nos dar o efeito que vocês viram aí no início. Se eu quiser melhorar a configuração da esfera, eu posso selecioná-la e aplicar nela um modificador, que é o modificador do tipo Subdivision Surface. Eu posso deixá-lo no valor aqui 2,2, tanto em render como na viewport, e fazer a aplicação. E eu vou mostrar a vocês no final como é que vai ficar o resultado dessa simulação que eu fiz. Uma dica para vocês, no momento que vocês fizerem esse procedimento, é necessário que a gente, antes de renderizar, a gente salve o nosso projeto. Então eu posso vir aqui em File, Save As, criar um nome aí para o arquivo, vou deixar aqui bola inflando, por exemplo, vou deixá-lo com a extensão .blend, e aqui eu vou Save as Blender File. Tendo salvo o projeto, quando eu vier com a esfera selecionada no efeito físico, que é o efeito de softbody, vocês vão ver que eu tenho uma guia aqui denominada Cache. Essa guia, depois que vocês salvam o projeto, ela vai aparecer ativa para funcionar. Nesse caso, ele está dizendo que a simulação do cache, que é uma pré-renderização do efeito, ela vai do frame 1 até o frame 250. Mas como eu estou utilizando aqui na minha linha de animação apenas 40, eu tenho que dizer que aqui eu também vou utilizar 40 frames. Então, em vez de 250, eu vou utilizar 40. Isso deveria ser feito de forma automática. Com esse procedimento realizado, cabe a mim agora clicar na opção Bake. Veja que no momento que eu dou o Bake, aqui embaixo vai surgir uma taja mostrando a evolução de como está sendo feito aí o procedimento da pré-renderização, ao mesmo tempo que acontece aqui também na timeline. Quando isso for feito, de qualquer ângulo que eu mexa aqui, eu vou ter o efeito sendo feito de forma rápida. Se eu não fizer isso, cada movimento que eu faço aqui na área, o processo de renderização do efeito é reiniciado.
e aí demora um pouco para criar o processo. Mas para poder criar o bake é necessário antes salvar o projeto. Caso contrário, essa opção aqui não vai estar ativa. Vamos deixar finalizar e eu vou mostrar a vocês como ficou aí o nosso passo final. Notem aqui, pessoal, que nós já estamos chegando aqui no bake, na renderização em quase 100%. Já está se concluindo aqui o efeito da pré-renderização. Brevemente isso aqui vai sumir. E agora, se dermos a animação, veja que isso acontece de forma mais rápida, para criar o efeito desejado. E aqui a gente pode alterar, parar, e de qualquer ângulo que a gente mexa, nós temos o efeito aí sendo simulado de forma rápida. Cabe a gente agora, no efeito, aplicar o material para a bexiga, para a estrutura, vocês podem utilizar para alguma finalidade dentro de algum projeto no Blender 3D. Espero que vocês tenham compreendido e que aproveitem para fazer o resultado. Até o próximo tutorial, forte abraço!